Né? Hoje mesmo me telefonou aqui uma moça da Isto É, Raquel Costa, perguntando o que eu achava desse negócio, dessa série de rebeliões estudantis que estão aí espolcando por toda parte. Falou, oh meu Deus do céu, para você entender um fenômeno histórico social, um fenômeno político, você tem que ver qual é a cadeia de ação que o compõe. Quer dizer, quem está fazendo o quê? Antes de você querer sondar, porque no Brasil é assim, qualquer coisa que acontece, a pessoa já quer, vamos diagnosticar as causas sociológicas, o senhor acha que existe uma crise do capitalismo? Né? E aquela conversa, fala, antes de você saber o porquê, você tem que saber o quê. O que está acontecendo. Né? E quando você vai ver, esses movimentos aqui nos Estados Unidos, eles são incentivados e apoiados pelo governo Obama e subsidiados por George Soros. Todos os líderes do negócio são treinados, são empregados de George Soros. Tá certo? Então, ora, o que é este movimento? Quer dizer, é você criar uma agitação, uma atmosfera de protesto aparente para você justificar medidas que vão dar mais poder ainda ao governo Obama. É óbvio que é isto. Tá certo? E não só o governo Obama, mas como isso está acontecendo em escala global, então, isso aí é para justificar o poder crescente do governo global, meu Deus do céu. É isto que está sendo feito, é somente isto. Agora, você discutir a coisa em termos de capitalismo e socialismo, não faz o menor sentido. É? Quer dizer, não é porque o discurso dos caras é anticapitalista que a substância da ação, tá certo, vai prejudicar em alguma coisa a classe financeira contra a qual ela nominalmente se volta. Por quê? Porque quando você vai ver, eles dizem que estão contra Wall Street, tá certo? Mas na verdade eles vão atacar gente como o Rupert Murdoch, que é um cara da imprensa, e que não tem nada a ver com Wall Street. Quer dizer, os financistas estão absolutamente imunes, eles não estão sofrendo absolutamente nada. Tá certo? E são eles mesmos, George Soros é um deles, que estão financiando essa porcaria. Então, hoje em dia é impossível você distinguir entre o que é o interesse da classe financeira e o que é o interesse da classe governante. A coisa está tão mesclada que não dá mais para você separar uma coisa do outra. Quer dizer, não existe mais essa alternativa de capital privado, tá certo? Ou empresa pública. Isto não existe mais, meu Deus do céu. A coisa está tão mesclada, quer dizer, é uma rede de interesses absolutamente tão profundamente intrincada que nós podemos dizer, a classe dominante é uma só. Ela é o governo, ela é o capital privado, é tudo. Tá certo? E ela é, vamos dizer, o núcleo do governo mundial que está se formando bem na nossa cara. E faça você o que fizer, é esta gente que vai sempre sair ganhando. A não ser que você haja diretamente contra eles, mas com consciência de quem é o inimigo. É? Agora, este pessoalzinho do Wall Street, eles estão atacando a espantalhos, tá certo? Coisas que nem mesmo existem, né? É o capitalismo. Então, peraí, mas como é que você vai falar de capitalismo ainda hoje em dia, rapaz, onde o governo controla tudo? Uma coisa de louco, porra. O sistema bancário americano já está estatizado, vocês não perceberam, não? É? Então, vamos atacar Wall Street. Eu digo, mas escuta, mas Wall Street está no poder, Wall Street é o governo Obama, que vocês apoiam, meu Deus do céu. Então, tudo isso é uma atmosfera de loucura, né? de teatro, de farsa. E é o que eu falei para a Raquel Costa. A Raquel Costa, o único trouxa que tem na história é jornalista, porque jornalista, assim, não tem cultura, não examina as coisas como elas são, tá certo? Não tem uma boa formação de ciência política, de história, etc, então pega as coisas apenas pela superfície do dia. Então você acha que porque os caras estão gritando contra Wall Street, eles vão fazer algum mal à classe financeira? E se fosse assim, a classe financeira não os apoiaria, meu Deus do céu. Quem está contra essa turma não é a classe financeira, é a turma do Tea Party, que são trabalhadores americanos, são conservadores. Tá certo? Esses estão contra o Occupy Wall Street. Tá certo? E esses certamente não são, eles não são financistas, né? Então, olha, já até citei isso, explicando para a Raquel Costa. Nos anos 30, houve um sujeito chamado Hermann Rauschning, que escreveu um livro que já explicava tudo isso com antecedência. O livro chama-se Warning to the West, Advertência ao Ocidente.
Hermann Rauschning era um político nazista, um membro do partido nazista, que fez uma carreira no partido nazista, subiu ali na vida, chegou a ser governador de uma província, e daí teve lá uma série de entrevistas com Adolf Hitler. E durante a entrevista foi que ele entendeu como é que funcionava o negócio, tá entendendo? E na hora que ele entendeu, ficou horrorizado, largou tudo, fugiu para a Inglaterra e escreveu 2 livros explicando como era o sistema da revolução nazista. E ele disse o seguinte: o Estado moderno se tornou tão poderoso, ele tem tantos meios de controle científico da sociedade, que as revoluções populares se tornaram impossíveis. De agora para dentro só acontecerão revoluções desde cima. E foi exatamente como o Hitler fez a revolução dele, exatamente como Allende estava fazendo a revolução no Chile, exatamente como o pessoal está fazendo no Brasil, dentro das suas barbas, porque quem está por trás desta confusão toda na USP é o próprio PT, quem é que não sabe. E assim por diante. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que o Obama está promovendo a revolução desde cima. Então esse diagnóstico, que eu considero um gênio da ciência política, Hermann Rauschning, é certíssimo, né? Só tem revoluções desde cima. Agora, desde o tempo do Rauschning, que é fim da década de 30, até hoje, vocês imaginam quanto o aparato de controle social nas mãos do Estado? Olha, em primeiro lugar, não tem sentido a gente averiguar as causas de tentar averiguar as causas de alguma coisa, enquanto a gente não tem uma descrição completa da própria ação. Né? Então, primeira coisa, antes de saber o porquê, tem que saber o quê. E o que está acontecendo exatamente pode ser rastreado pelas condições que possibilitam a própria ação. Então, em primeiro lugar, ninguém faz o que não tem meios para fazer. Então, uma boa maneira de você pegar a substância da ação é você ver quais são os meios utilizados. Ora, os meios utilizados, no caso, são enormes fortunas. Essa coisa custa, vamos dizer, esses movimentos custam assim, um absurdo. E quando nós rastreamos para saber de onde saiu o dinheiro, saiu dos mesmos grandes investidores contra os quais os movimentos protestam. Portanto, isso aí, tudo o que está acontecendo, se explica pelo seguinte fator: só age quem pode agir. Então, quem tem os meios de ação, quem consegue mobilizar esses meios de ação, né, e, em suma, de onde vem o dinheiro. Né? Aqui nos Estados Unidos, praticamente, esse movimento é financiado inteiramente pelo George Soros, o qual é um parceiro do governo Obama. Então, é o seguinte, os agentes efetivos são o governo, por um lado, e George Soros, por outro. No que eles estão interessados? Estão interessados em aumentar tremendamente o poder do governo central. Curiosamente, você vê que esses meninos lá que estão ocupando lá do Occupy Wall Street, eles dizem que protestam contra Wall Street, portanto, contra a grande finança internacional, mas eles nada fazem contra a grande finança internacional. Eles se voltam contra, por exemplo, o Rupert Murdoch, o homem da Fox, que não é um financista, que não tem nada a ver com Wall Street. Ao passo que George Soros, que é a própria Wall Street encarnada, eles não fazem nada contra o cara. Hoje em dia é difícil você distinguir o que é o poder do capital privado e o que é o poder do governo. As duas coisas estão muito mescladas. Quer dizer, é mais certo falar, eu uso a expressão elite globalista. Quer dizer que é meio capitalista, metade é capital privado, metade é governo, tá vendo? E sobretudo, você vê que a esquerda internacional hoje praticamente trabalha só para esses caras. Toda ação supõe um agente, e o agente tem que ter os meios de ação. Só quem tem os meios de ação hoje é a elite globalista, que domina ao mesmo tempo o capital privado e os governos. Então, equacionar a coisa em termos de luta de classes ou de revolta social é completamente inadequado à situação. Não porque esse pessoal do Occupy Wall Street não é povão, não é trabalhador. Né? É estudante, é ungueiro. O poder de contestação deles.
Não entendi a sua pergunta. Você acha que essa característica tira a legitimidade do poder de... Não há contestação nenhuma, isso é uma revolução desde cima. Aham. Quer dizer que quem está no poder vai ter mais poder ainda. Aham. Sob essa aparência, vamos dizer, enganosa de uma revolução social. Agora, a possibilidade de uma mudança nisso... A possibilidade de uma mudança nisso depende do seguinte, Raquel. É necessário que os intelectuais, que as pessoas de estudo, comecem a estudar seriamente a constituição do poder político na atualidade e entendam que ele não pode mais ser descrito nos termos de Karl Marx e outros autores de um século e meio atrás. Nós temos uma situação completamente diferente hoje. Então esse pessoal que fala, não, nós vamos derrubar o capitalismo, instituir o socialismo, então, isso é tudo uma besteirada. O que eles vão fazer é fortalecer o poder de quem já tem poder. Quer dizer, vamos dizer, se fosse... qual é o sentido de uma luta pela liberdade hoje? A luta contra a liberdade é a luta contra as elites globalistas. Contra as 3 elites globalistas. A ocidental, a russa, a chinesa e a islâmica. Mas só que essa luta não existe, né? Porque não existe luta política sem dinheiro que a financie. O dinheiro só tem uma fonte e ele só financia o que os favorece. Então, na sua opinião, existe um cabo preso. Mas 100%. 100%. É só você saber de onde veio o dinheiro. Você vê, antigamente as pessoas quando faziam revolução, como é que eles arrumavam dinheiro para fazer a revolução? Eles assaltavam trens, assaltavam bancos, etc. Agora não precisa mais nada. O banco dá o dinheiro para eles. Aham. Portanto, isso não é uma revolução efetiva, isso é uma farsa, um simulacro de revolução. Por exemplo, agora o governo americano está louco para aumentar o sistema de controles que ele tem sobre a população. Tá certo? Hoje, inclusive, daqui a pouco, quando for 2 horas da tarde aqui, eles vão fazer um teste, vão desligar toda a rádio e televisão para tudo ser conectado na central do governo. É uma coisa inédita na história do mundo. Quer dizer, o governo vai ter o controle total das emissões de rádio e televisão no país. Outra coisa, hoje você tem projetos na ONU que dão aos governos, e especialmente ao governo mundial, que é centralizado na própria ONU, o poder de determinar assim, onde você pode morar, o que você pode comer, que escola seu filho tem que ir. Quer dizer, é uma ambição de poder monstruosa, como nunca houve. E esse pessoal está usando esses movimentos desse tipo para criar, vamos dizer, um simulacro de crise e justificar a adoção de medidas cada vez mais controladoras, cada vez mais centralizadoras. Então, eu vou falar em revolução social, não, aqui só existe a revolução desde cima. O Hermann Rauschning, procure depois você pode, quando você transcrever isso aqui, você pode mandar para mim que eu corrijo as grafias dos nomes, né? Procure esse livro do Hermann Rauschning, você vai ver que ele tem razão. Todas as revoluções, desde a década de 30, são revoluções de cima. Quer dizer, é uma coisa horrível dizendo isso, mas é o que está acontecendo, é? Quer dizer, a perspectiva da liberdade no mundo, as perspectivas são horríveis. Você não acha que a gente consegue uma mudança? Mudança no sentido da liberdade maior? Impossível, impossível. Porque todas as correntes de ação que existem vêm das mesmas fontes e elas só estão interessadas em aumentar o seu poder. E é o que tem acontecido sistematicamente, é? Você veja uma coisa, veja o que aconteceu no Brasil. Você veja, o capital, com essa ascensão da esquerda ao poder no Brasil, o capitalismo internacional perdeu alguma coisa ou ganhou? Ganhou. Continuou na mesma. Ganhou, mas foi ele mesmo que financiou isso aí. Meu Deus do céu. Quer dizer, olha, quem está no poder vai ficar e vai ter o seu poder aumentado.
Agora, aqui nos Estados Unidos, a verdadeira disputa é entre essa elite globalista e o pessoal islâmico. Aqui também tem dinheiro a rodo, e que eu acho que metade dos políticos hoje são comprados por dinheiro árabe. Né? Então nós dependemos de saber se essa elite globalista vai disputar o terreno com os muçulmanos ou se vai fazer uma aliança com eles. Isso é o que vai decidir o destino dos Estados Unidos nas próximas décadas.